Como diminuir ou eliminar as perdas de peças do seu desmanche ou autopeças. Olá, aqui é Rodrigo Alves, especialista em desmanche e autopeças, e esse será o tema do nosso vídeo de hoje. Vou começar falando com você sobre o desmanche ou ferro velho padrão e seus desafios. Então, o ferro velho padrão que a gente conhece, que normalmente acaba sendo tradicional, é um desmanche que tem muitas perdas de peças. Por que perdas de peças? Porque como tem um espaço muito grande e os carros têm que ficar sempre em contato com natureza, com mato, luz, chuva, muitas das peças que não são retiradas e estocadas dentro da empresa acabam sendo perdidas pelo próprio efeito do tempo. Às vezes são roubadas, às vezes é vendida para um outro vendedor fez a venda da peça. Quando você vai lá vender, quando você acredita que a peça ainda está lá, ela já foi vendida para outro cliente. A necessidade de um espaço muito grande, quando você compra lotes de carros ou vai acumulando carros, muitas vezes quando a carcaça do veículo não precisa mais estar ali, mas você ainda a mantém porque o seu desmanche ele é tradicional, ele é feito para isso mesmo. Então, nesse caso, você vai precisar do espaço muito grande para ir empilhando carros. Muitas vezes essas pilhas acabam dificultando ou até inviabilizando a retirada de peças quando você sabe que tem a peça, mas não consegue fazer a retirada com muita facilidade. Falta de mão de obra especializada, por ser muitas vezes no tempo esse desmanche, essas autopeças, poucas pessoas que têm experiência com isso, com o desmanche em si, não querem trabalhar por causa das condições de trabalho. Perda de clientes por demora, atraso nas entregas. Se você vende pela internet ou até mesmo no balcão, muitas vezes o cliente ele está cotando também com seus concorrentes. Não pense que existe apenas você de desmanche ou autopeças. Ele está ali no seu balcão, ele quer o produto rápido, porque ele quer resolver o problema do carro dele, ele quer andar com o carro muitas vezes. E se você demora para retirar, se você diz para ele, olha, tá lá atrás no barracão lá, agora a gente está priorizando outro serviço, volta aqui amanhã, volta aqui daqui 3 dias. Provavelmente esse cliente ele não vai voltar mais. Se você fez a venda pela internet, por exemplo, Mercado Livre, que você tem um prazo de 24 horas para postar, você precisa correr contra o tempo para retirar aquela peça. Muitas vezes você não sabe se aquela peça está boa porque ficou no tempo. Quando vai postar para o cliente, já está em atraso, a peça não funciona e muitas coisas que podem acontecer. O que fazer para acabar com as perdas? Primeiro, destinar funcionários ou mão de obra focada no mesmo veículo ou pequeno grupo de veículos. É isso que fazemos aqui no nosso desmanche. Ao invés de comprar muitos carros só para ter acúmulo, para vender ali, claro que todo carro que chegar no seu desmanche, toda peça que chegar na sua autopeças, vai vender aquilo que é mosca branca, aquilo que todo mundo quer. Mas e o resto? Aquilo que vai ficando? Você não pode ir perdendo, você não pode se dar o luxo de ir perdendo acabamentos, peças da autoelétrica, peças mecânicas e assim por diante. Então por isso eu recomendo que você diminua, foque em apenas um carro ou um grupo de carros, 3, 5 carros, a depender do número de funcionários, e desmanche todo ele, deixe ele somente no esqueleto. Aí sim, o esqueleto você pode, se tiver com uma carcaça boa, guardar ele no seu estoque, você pode até fazer uma pilha, a depender, não sei como você procede no seu desmanche, ou descartar, vender ele para a sucata. Assim você não precisa daquele espaço grande que eu falei ali nos desmanches tradicionais. Segundo, fazer a separação de peças inutilizáveis, recuperáveis em boas condições. Ou seja, são 3 pilhas. A primeira, aquelas que você vai tirando na batida, por exemplo, já você vê na hora que não serve, você separa de um lado. Aquelas que você acha que dá para recuperar, bom, isso aqui eu posso fazer a recuperação ou posso vender um pouco mais barato e meu cliente recupera. Uma outra pilha e aquelas que são boas. Aquelas, olha, essa sim vai me dar o lucro cheio. Então você separa numa outra pilha. Já começa a primeira separação, a primeira organização de peças aí, no segundo passo. Terceiro,
fazer a higienização das peças. Aqui é super importante porque muitas vezes o cliente ele está com uma peça no carro dele, bonita, que ele mantinha o motor dele limpo, por exemplo, e ele vai ver a tua peça que não está limpa, que está suja, cheia de graxa, virada num saci. E quando ele pegar aquilo ali, ele vai falar, não quero não. Se a minha peça bonitinha desse jeito não está funcionando, imagina a desse cara. Então, a importância de você manter bem a higienização das peças. Isso também vai servir daqui para frente, que se você pretende vender na internet, por exemplo. Você não pode anunciar um produto sujo, feio, que você não vai vender. Quarto, com o auxílio de uma câmera ou smartphone, você pode registrar fotos de cada peça higienizada. Esse passo 4 ele serve tanto para você que quer vender pela internet, quer aumentar as vendas do seu desmanche das suas autopeças, vendendo através do Mercado Livre, Shopee, site próprio e assim por diante, ou também para aqueles clientes que você atende pelo WhatsApp. Olha a economia de tempo que você vai ter. Você desmanchou as peças, você fotografou, você guardou as fotos dessas peças no computador e quando um cliente te pede fotos, ao invés de você ir lá, desembalar tudo isso, você já tem as fotos devidamente guardadas em seu computador, que basta que você as selecione e mande para o seu cliente. Olha que economia de tempo e assim que ele comprar, você já guardou essas peças, que é o passo 5º, transfira as fotos para o computador para montar um controle digital. E o 6, imprima etiquetas para identificar as peças. O que significa isso? Você vai fazer uma relação de peças que você aprende no meu curso, no curso Método Autopeça e Desmanche Digital. Tudo que eu estou falando aqui na teoria você aprende na prática. Mas olha, o passo 6, você vai imprimir as etiquetas com o nome de cada peça e vai colar, vai fazer uma pequena embalagem, ou se for um acabamento que você consegue colar atrás, você cola essa etiqueta e guarda devidamente identificado no seu estoque. Você enviou as fotos para o cliente, depois que vendeu, você simplesmente vai no seu estoque, pega a peça e entrega para ele, sem perda nenhuma, porque a peça não estava no carro, a peça não estava no tempo, a peça já estava higienizada, separada, que você separou ela como boa, embalada e devidamente guardada em seu estoque. Então aqui o passo 7 já acabei falando, que é embalar as peças e colar a etiqueta. O passo 8, numere as caixas em sequência para fazer o controle de estoque no computador. Olha que legal esse passo 8. Você higienizou as peças, guardou as fotos no computador, fez uma planilha para identificar onde estão aquelas peças, por exemplo, alternador, caixa 7. Agora você vai fazer a caixa, que pode ser tanto de papelão quanto de plástico, e guardar todas as peças ali, naquela caixa 7, marcar em um rascunho e passar para o computador. Quando você vender essa peça, você vai lá no estoque, na sua planilha do Excel, alternador Meriva, caixa 7. Vai lá no seu estoque, pega a caixa 7, coloca ela no chão, dá uma vasculhada, pega aquela embalagem do alternador e entrega para o seu cliente, ou faz uma caixa e envia pelo correio ou transportadora. Olha só que facilidade. Mas e agora? Com o estoque estruturado, você é capaz de anunciar os produtos no Mercado Livre, foi o que eu falei, você já tem as fotos, já tem as planilhas, já tem o preço, basta que você anuncie esses produtos na internet e controle o seu estoque. Atender de forma eficaz no WhatsApp ou Messenger, quando pedirem fotos, por exemplo, você já tem as fotos no seu computador, basta que você envie, não precisa ir até o carro, não precisa ficar procurando no estoque, numa seção de caixa de direção, por exemplo. Você já tem ali, você não precisa nem levantar do seu computador. Fazer publicações rápidas e bonitas nas redes sociais. Por exemplo, você pode ir atualizando o seu Instagram, o Facebook da sua loja, com fotos que você já tem guardada em seu estoque. Ter total controle sobre o estoque. Isso é o ponto que eu acho mais importante. Ao invés de um vendedor vender o produto no balcão e você deixar o anúncio no Mercado Livre, por exemplo, depois que vendeu no Mercado Livre, você vai procurar, fulano já vendeu. Isso não acontece quando você tem o controle, quando você tem a gerência, por exemplo. Você tem lá na sua planilha, vendeu no balcão, beleza, eu arrasto para baixo nas vendidas e excluo o anúncio no Mercado Livre. Isso é um controle que você precisa ter para ter um sucesso no seu desmanche. Claro, e muito mais, isso é apenas algumas das vantagens que eu
que eu apresentei de você ter o estoque organizado para diminuir as perdas em seu desmanche. Como colocar em prática? No método Autopeças Desmanche Digital, você aprende a transformar o seu negócio de autopeças físicos em algo híbrido na prática. Veja que eu te dei muitas dicas aqui, mas foram apenas teorias. Acabei não mostrando imagens nem vídeos, que é apenas para que você entenda como funciona a forma de organizar e estruturar o seu desmanche ou autopeças para começar a vender na internet. No módulo 1, por exemplo, você transforma o seu negócio em algo digital organizado, com conexão digital físico e zera as perdas fazendo tudo na prática. Nos módulos seguintes você aprende como vender seus produtos pela internet todos os dias com estratégias exclusivas para vendas de peças automotivas. Eu, como trabalho no ramo há muito tempo, eu foco o meu negócio totalmente em desmanche. Então você pode até adquirir outros métodos, outros cursos para vender pelo Mercado Livre, Shopee e assim por diante, mas não é tão focado quanto o meu. Eu trabalho, assim como você, com autopeças de carros. Conheço bem os clientes, conheço bem os tipos de perguntas, como levar esses clientes, como fazer essas vendas. Além de muitos bônus exclusivos, incluindo 1 hora de mentoria comigo, onde você vai poder tirar todas as suas dúvidas de como transformar o seu desmanche em algo híbrido. Então, se assim como eu você quer fazer vendas todos os dias ou ter o seu negócio totalmente organizado, estruturado, sem perdas, clique no link da descrição e venha conhecer o método Autopeças e Desmanche Digital.